Vasco era o Vasco do Dinamite, era o Vasco do Andrada, era um Vascão. Né? Até hoje, a maior diferença de histórico, se você pegar do Vasco, entre grandes clubes do futebol brasileiro, é a do Vasco no Botafogo. O Vasco tem mais do dobro de vitórias do Botafogo. Então era muito divertido. Tem o número atualizado agora, mas a diferença é gigantesca. Era muito divertido ir no Maracanã e como era torcida misturada, aquela coisa toda, a gente era criança e tal, o meu pai se divertia muito, a gente se divertia muito sentando do lado de torcedor do Botafogo. Porque eles piravam, porque podia estar acontecendo tudo certo pro Botafogo no jogo, o Vasco ia lá e fazia um gol e ganhava o jogo. Agora, eram outros tempos em que o Vasco tinha um esquadrão, o Botafogo também tinha um timaço, o Botafogo no final dos anos 60 rivalizava com o Santos de Pelé, né? Então no começo dos anos 70 também era um time muito forte, importante, chegou a ser vice-campeão brasileiro, 72, 73, sei lá. Então eram grandes clássicos mesmo, para valer. Hoje não é, você tem como atrações, nós estamos falando aqui do Vanderlei Luxemburgo no banco e do Alberto Valentim no outro. Ô Flavinho, olha aqui, eu fui buscar na história aqui, ó, as maiores séries invictas, tá, desse confronto. O Botafogo, a maior série invicta, o Botafogo ficou 9 jogos sem perder pro Vasco. Isso aconteceu de 89, aquele time do Maurício, do Valdir Espinosa, exatamente, isso, até 90. Agora, a maior série do Vasco, 19 jogos. De 76 a 81, o Vasco não perdeu pro Botafogo. Essa foi a maior, tá? Agora, no confronto geral desse clássico, são 90 vitórias do Botafogo contra 141 vitórias do Vasco. É o que o Eugênio falou, são 50. E 98 empates. Realmente o Vasco leva muita vantagem nesse confronto. E no Campeonato Brasileiro a gente tem esses números, ó. Coloca no telão aí, ó. E a gente vai mostrar esses números aqui, ó, do Clássico da Amizade. Jogos do Campeonato Brasileiro, tá, gente? Até hoje são 46 jogos e pro Campeonato Brasileiro 71 pra cá. Desde que foi aí instituído o Campeonato Brasileiro. São 18 vitórias do Vasco, 17 empates, 11 vitórias do Botafogo. São 114 gols marcados nesse clássico, média de 2,47, o que é uma boa média, hein? Sim. Bastante gols. O Vasco fez 60 gols e o Botafogo 54. O maior artilheiro, aí no retrospecto geral, tá? O maior artilheiro desse clássico é o Roberto Dinamite, 25 gols. Inclusive um dos gols mais bonitos da carreira do Vasco. Matou no peito, dá um chapéu no Osmar, né? É o Osmar, que era o zagueiro. E faz o gol. Faz o gol, chapéu dentro da pequena área. E faz um golaço, né? Não é nem gol. Um gol marcante da história do Roberto Dinamite, o mais marcante. Quem conhece São Januário, vai pro restaurante, esse gol está em sequência lá, né? Na parede. É muito legal, olha, muito esse bacana. gol foi em 70 de São Januário. Pode ser, isso é aquela coisa de memória que a gente tem, a memória meio difusa da infância. Pode ser que eu estivesse nesse jogo. Opa! Precisa ver que ano que foi exatamente. Acho que é 76 esse gol. Não, se foi 76 eu não Eu acho que não. Esse gol é mais recente. Não, então não tava. Não. Não? Isso é da década de 70. É década de 70? Tem certeza? Se não me engano é 76. O Rocha estava jogando, gente. Vamos checar. O Jackson já vai 76 me sopraram aqui, a gente vai só checar aqui. 76. 76. E os últimos confrontos, hein? Vamos ver como é que tá essa parada. Aí sim, últimos confrontos em todas as competições, tá? A gente vai listar aí, ó. Esse ano já teve no primeiro turno, né? O Botafogo venceu o Vasco 1-0. No Newton... Foi no Newton Santos ou foi em Brasília esse jogo? Agora não me lembro. Foi no Newton Santos. Newton Santos, né? Campeonato Carioca, 1-1, né? Os dois empataram. E o Botafogo empatou também no Brasileiro do ano passado com o Vasco, 1-1. Vamos para outra página. Eles decidiram, né, o Campeonato Carioca no ano passado. E no ano retrasado. No ano passado deu o Botafogo, ó. A gente teve no Brasileiro ainda do ano passado vitória do Botafogo. Deu o Botafogo dirigido na final. pelo Alberto Valentim. Exatamente. No primeiro jogo da final, o Vasco tinha vencido 3-2. E depois o Botafogo devolveu 1-0 e venceu nos pênaltis 4-3. O Ricardo estava me lembrando aqui, nosso editor aqui do Bom Dia Fox, é o Clássico da Amizade. As torcidas... elas proporcionavam um espetáculo à parte, aliás, um espetáculo único no Maracanã. Aquele antigo Maracanã, que saudade do antigo Maracanã. Por quê? Os bandeirões do Vasco saíam da torcida do Botafogo e iam correndo em direção ao Vasco. Era um espetáculo. E o do Botafogo, os bandeirões saíam da torcida do Vasco e se posicionavam até a torcida do Botafogo. E geralmente, nos jogos do Flamengo e do Fluminense, esses bandeirões saíam no acesso da rampa central. E aí ia pro Flamengo,
E o Fluminense você mandou bem demais, foi 76. Hoje com o YouTube é tudo muito mais fácil. Eu acabei colocando, é um golaço. Se der pra gente colocar... Golaço? Eu lembro, eu me recordo. Porque é um chapéu curtinho, né? É que eu matei a saudade agora, que é um tapinha. A gente conseguir pegar aí, Ricardo, seria legal, viu? A gente matar a saudade aí pra galera. Porque foi em 76, realmente uma vitória do Vasco por 2-1. Esse gol, o zagueiro era o Osmar mesmo, né? O Osmar Guarnelli. Esse gol eu já vi em sequência em loja do Vasco. Eu já vi em sequência em São Januário, como eu disse. E, se eu não me engano, ele está em sequência também na sede da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Claro que tem. Foi uma das pinturas do Maracanã. Será que as arenas novas e modernas, outra... É só se tiver patrocínio, se tiver... uma área VIP, né? Pra você tirar foto com a placa. Se tiver um evento pra lançar a placa. Porque assim, cara, a placa, ela é, por exemplo, as placas na Vila Belmiro. É o auge. É sensacional. Você chega ali, você começa a ver as placas, aguça a sua memória, você fala, lembra, você pode levar teu filho lá. A expressão gol de placa é uma coisa que já tá caindo um pouco em desuso, né? Gol de placa. Acho que ninguém mais fala. Porque ninguém mais faz placa. Porque muita gente não sabe nem do que nós estamos falando. Gol de placa é porque teve um gol do Pelé contra o Fluminense no Maracanã, que foi tão bonito, não vou lembrar o ano, foi tão bonito que, ou não sei se foi o Fluminense ou a Federação Carioca, sei lá quem, resolveu cunhar uma placa em homenagem àquele gol. O gol foi tão lindo que tem uma placa, não sei se está lá no Maracanã ainda. Neste estádio, no dia tal, aconteceu o gol, Pelé fez um gol assim. Então eu falo, criou-se essa expressão gol de placa, né? Eu lembro, Flavinho, para te provocar. Futebol era mais divertido antigamente. Certa vez o Vasco fez uma placa também para um outro jogador chamado Vivinho. Você vai se lembrar? Não lembro. Vivinho fez o gol sobre a Portuguesa. A minha Portuguesa? Ele aplicou 3 chapéus no capitão, o Hollywood. O Hollywood, grande capitão. E bateu de primeira. 87, 88. Gol de placa? Esse tem uma placa lá. Virou o gol de placa do Vivinho. Merecidíssimo. Em cima da Portuguesa. Aliás, tem o gol do Denner também, né? Lá na Portuguesa contra a Inter de Limeira. 3. Mas não tem placa nenhuma, lá ninguém fez placa. É emblemático esse gol do Denner. Ele dribla todo mundo, foi contra a Inter de Limeira. E aí depois... Contra o Santos ele fez um gol do Santos. Vamos ver como é que estão chegando aí, Vasco? Vai ter um gol, viu, gente? Estão preparando. E Vasco e Botafogo? Vamos lá, coloca aí, ó. Escalação do Vasco primeiro. Mandante hoje em São Januário. Fernando Miguel, Iago Pikachu, Henriques. Firmou o Henriques, né, Eugênio? Nessa zaga ao lado do Castanho. E o Henrique lá no lado esquerdo. O Breno não volta nunca, então isso que eu ia falar. Vai. Não tem tu, vai tu mesmo. Pena, né? Não, mas tá indo bem. Tá indo bem, também acho. Richard, Bruno Gomes e Felipe Ferreira. Aí duas mudanças, né? Não tem nem o Raul e não tem o Thales Magno. Rossi, Ribamar e Marrone. O Guarim, ele participou do jogo treino essa semana e tá relacionado com o jogo, hein? Vai ficar no banco. Eu acho que quando entrar não sai mais, né? Sim, mas tem que entrar bem, tem que entrar fisicamente inteiro. Ele é um jogador para ser titular absoluto, de repente capitão do time, desde que esteja bem preparado fisicamente, que possa jogar bem. Destacar nesse time do Vasco. O Rossi faz um campeonato incrível. É a principal arma ofensiva do Vasco ao longo de todo o campeonato. O jogador... tem um gol só, é verdade, mas o Vasco, por exemplo, tem 10 pênaltis nesse campeonato a favor do Vasco. É verdade que perdeu 4. Mas desses 10, 4 foram sofridos pelo Rossi. Fora 2 assistências que ele tem, o gol que ele marcou. Então o Rossi e o Castanho na defesa, para mim, são os jogadores mais efetivos do Vasco ao longo do campeonato. Dos pênaltis perdidos, 2 do Pikachu, um do Rossi e um do Bruno César. Aliás, o Bruno César, hein? Bruno César. Cadê o Bruno César? Sumiu. Faz tempo que ele sumiu, né? E a gente vai ver agora o Botafogo do Alberto Valentim. Agora o Botafogo do Alberto Valentim, mais uma vez. Diego Cavalieri, Marcinho de volta também. Outro que foi fazer turismo lá em Singapura, né? Passeou, tirou bastante foto, enfim. Pegou umas milhas, né? Pegou bastante. Pra Singapura dá pra pegar bastante. Dá pra pegar legal. Marcelo Benevenuto, Gabriel e Yuri. João Paulo e Gustavo Bochecha. Tem o Gilson também na lateral esquerda. Bochecha e João Paulo, né? Rodrigo Pimpão, Cícero, Luiz Fernando e Diego Souza. Flavinho, e esse Botafogo aí? Não é um time estreladíssimo, né? O Diego Cavalieri jogou bem contra o Botafogo, contra o Palmeiras. Eu acho que o torcedor do Botafogo não precisa se preocupar. Contrato, hein? Por isso, o Gatito, que já voltou, fica no banco. Então. Descansa um pouquinho aí, Gatito. É o primeiro jogo efetivamente do Alberto Valentim e vamos ver se ele consegue. Ele foi campeão pelo Botafogo, né? Foi campeão carioca pelo Botafogo.
Vamos ver se ele consegue retomar aquela trajetória boa, aquela história legal que ele escreveu no Botafogo. O Botafogo, como disse o Eugênio, está caindo no campeonato. Ele começou bem melhor do que está, né? Daí até a mudança de técnico, embora os jogadores não quisessem que o técnico fosse trocado, né? É um começo de um trabalho no fim de um campeonato.